noite a todos e todas. Eu e o Lucas vamos apresentar aí um relato de experiência, né, que teve participação de mais pessoas, mas hoje nós dois vamos representar, vamos dizer assim, né, para trazer aí para vocês. Também quero agradecer, né, novamente por estar presente aí no CPEDUC. Sempre é muito bacana, já é meu terceiro CPEDUC. É muito bom, assim, poder sempre trazer novidades e contribuir. Boa noite, pessoal. Eu sou o Lucas. Esse é o meu primeiro CPEDUC, né? Mas eu queria agradecer a oportunidade, né, de estar aqui apresentando, né, esse nosso relato de experiência. Eu também queria agradecer, né, ao Juliano e à Roselaine pelo acolhimento, né? Muito, muito obrigado. Então, a gente trouxe, né, o relato aí que a gente intitulou A Escuta de Alunos da Educação Infantil acerca da compreensão do cotidiano escolar. Na verdade, esse projeto, vamos chamar assim, né, começou a partir de uma proposta na disciplina de Psicologia Escolar e Educacional 3, né, do curso de Psicologia, que era justamente a proposta de escutar aí estudantes, né, desde o ensino da educação infantil, né, até ensino EJA, enfim, escutar diversos alunos para que a gente pudesse aí trocar na sala de aula. E aí foi uma proposta muito bacana aí da escuta, né, desses alunos da educação infantil, que foi nosso grupo. E aí a gente vai estar trazendo aí alguns resultados do que a gente escutou aí dessas crianças durante esse trabalho. Então, vamos começar, né? Primeiro, a gente queria trazer algumas definições, né, que são importantes até para a gente pensar no objetivo da educação infantil, né? Então, aqui educação infantil, que consiste na educação de crianças, que variam entre idades, né, de 0 e 5 anos, né? E também a lei número 2.796 de 2013, né, que define os estabelecimentos educativos, né, as modalidades de creche, de 0 a 3 anos, e na modalidade de pré-escola, né, de 4 a 5 anos. Essa lei também ela vai trazer, né, algo que é bem importante que a gente vai pensar, né, durante o nosso trabalho, a nossa apresentação, né, que é a questão de educação infantil. A primeira etapa da educação básica, ela tem a finalidade de desenvolvimento integral, né, da criança até os 5 anos, ou seja, em todos os seus aspectos, né, aspecto físico, psicológico, intelectual e social, né, tendo uma função de complementar, né, a ação da família e da comunidade. Partindo, né, para essas crianças que a gente pôde escutar, são duas crianças, tá? A primeira criança, ela tem 5 anos, né? Tá aí no infantil 5, no turno da tarde. É um menino. Ele mora com a mãe, o pai, o irmão, né? Que tem 7 anos. Ele possui mais 2 irmãs, né? Que são mais velhas, têm mais de 20 anos. No turno da manhã, quando ele não está na escola, ele fica em casa com a babá, né? Que é a pessoa aí que auxilia ele e o irmão no que for necessário, né? Principalmente as tarefas escolares. A gente escolheu estrategicamente essas duas crianças porque já tem um conhecimento prévio, né, do convívio aí com essas crianças, e a partir disso a gente delimitou duas questões principais, assim. Essa primeira criança, ela é vista pela escola, né, como um aluno exemplo, vamos colocar assim, entre aspas, né? Já o segundo aluno, ele vai na direção oposta, né? Ele é visto pela escola aí como um aluno problema, novamente, entre aspas. E aí, justamente, a gente fez isso propositalmente para ver esses dois lados, né? Ver aí o que essas duas crianças tinham a falar. Mas o Lucas vai falar mais um pouco sobre a segunda criança. Então, né, a segunda criança também é um menino, né, ele é um pouquinho mais novo, ele tem 4 anos, e ele tá, né, no infantil 4, também à tarde,
Né, aí ele tem uma diferença, né, na questão do cotidiano, né, da família dele, né, que ele mora com a mãe, o pai e a irmã, que tem 1 ano de idade, né, mas na parte da manhã ele fica com o pai e a mãe, né, que são os que ajudam ele na tarefa, né, e o pai também, ele relata, né, durante a entrevista que o pai brinca com ele nesse tempo, né, então tem uma diferença, né, na relação, né, da família com essa criança, né, comparando essas duas. A gente escolheu ambientes, né, para fazer essas entrevistas, já com esse conhecimento prévio, né, dessas duas crianças. Com a primeira criança, a gente usou o espaço. As duas foram dentro do ambiente escolar, né? Então, a primeira, dentro de uma casinha, né? Que é no parque. Então, a gente colocou almofadas, né? Para sentar. E aí, um espaço que ficasse mais agradável para ele. Como ele é uma criança, né? Um pouco mais velha, vamos dizer assim, do que o outro menino, né? A gente entendeu que ele, né, conseguiria ficar sentado respondendo as perguntas. Já com a segunda criança, a gente mudou a estratégia, né? Porque ele é uma criança menor, a gente entendia que ele não ia ficar respondendo as perguntas sentado. Então, acabou que a gente fez em um outro espaço mais amplo, que ele pudesse caminhar, circular e não ficar, né, o tempo todo sentado. Então, ele pôde mexer nos objetos que tinham na sala, né? E aí ele sentava um pouco, levantava. Então, fazia esse movimento de circular. Mas respondia também, né, à medida que a gente ia conversando. Como foi uma entrevista, né, semi-estruturada, né, e também pelo fato de serem crianças, né, bem novas, a gente não deu tanto foco para as perguntas, né? A gente tinha algumas questões que tinham o intuito de direcionar a conversa, né, para a gente tentar entender, né, os sentidos mais subjetivos que ela, né, atribui a essa escola, né, esse espaço escolar, a esse estar na escola. Por exemplo, perguntas como a gente pediu para ela ensinar uma brincadeira para a gente, perguntamos quais eram as aulas preferidas, coisas nesse sentido, né? Mas tivemos questões, por exemplo, por exemplo, a primeira criança ela não teve tanta essa questão, ela respondia mais, conseguiu manter um diálogo, mas já a segunda criança, ela constantemente perdia o foco, né, das perguntas e acabava entrando na fantasia dela, né? Acabava começando a brincar. Só que é interessante também que esses aspectos também trouxeram algumas informações importantes para a gente, né, no decorrer das entrevistas, né? Então, mais especificamente o conteúdo, né? A primeira criança, ela relata que ela gosta da rotina escolar como um todo, incluindo as atividades, os colegas, os professores, né, todo aquele ambiente. Ela também demonstra preferência pelos momentos que vão envolver o movimento, né, como a aula de judô, a aula de movimento, que é a aula de educação física da escola, e os momentos de parque, né. Ele também vai se queixar, né, que tem um grande número de atividades e também que os professores priorizam esse em relação ao parque. Então, se não termina a atividade no dia, né, acabam tendo que gastar o tempo de parque realizando essa atividade. A gente também perguntou para ele, né, o que vem na cabeça quando a gente fala escola? E para ele, né, escola seria atividade, né. Ele também demonstrou, né, através das perguntas, que ele está bem integrado com seus colegas, pois ele considera todos eles seus amigos, diz que brinca com todos, né. Para ele, né, o aprendizado é através do lúdico e do movimento, né, ainda mais pensando no estágio de desenvolvimento que ele está, né, nessa etapa. Então, as situações que envolvem o corpo, né, fazem mais sentido a essa criança, né. Só que quando a gente pergunta para ele o que você acha que é aprender, ele responde, né, que para ele aprender é estudar. Então, ele não tem, né, essa concepção, né, não tem... A escola não demonstra essa concepção, né, de que se aprende brincando, né, ou de outras formas que vão fugir desse padrão rígido, né, de atividades constantemente, dessa lógica, né, escolar, de carteiras enfileiradas, né. Ele diz que ele também é uma criança que vai preferir a escola, né, em vez de ficar em casa. Ainda mais pensando, né, na dinâmica familiar dele, né, que também não parece satisfazer essas demandas lúdicas e de aprendizagem. Ele comenta que a família, ninguém brinca com ele, a única pessoa que brinca é a babá, quem reajuda nas tarefas é a babá. Então a escola é tida como esse lugar que vai satisfazer essas necessidades, né, essa necessidade de brincar, de se relacionar, né, e de estar com outro, né, muito importante nessa fase. Ainda sobre a primeira criança, né? Ele falou então que tem preferência pela brincadeira, né? E aí ele falou aí de uma brincadeira que se chama selva,
né, que acontece dentro da sala de aula. Só que daí ele citou, né, que nessa brincadeira ele não pode encostar em alguns objetos, né, como árvore e montanha. E para fazer essa brincadeira, precisa desse contato maior com a natureza. E como tem esses momentos, né, que eles não podem ir ao parque se não terminam a atividade, essa brincadeira, então, acaba dificultando dentro da sala de aula. Ele também demonstrou, né, querer momentos de maior coletividade dentro da sala de aula, que inclusive, né, a sala é organizada com mesas e cadeiras enfileiradas, né. Quando ele foi questionado, então, sobre a disposição das mesas, né, dessa forma em fileiras, ele nem cogitou outra possibilidade. Aí a gente citou, né, em outras maneiras aí de poder circular nesse espaço, e aí ele não conseguiu pensar. Inclusive, daí foi sugestionado o seguinte: vocês não fazem círculo, né, não sentam em círculo, e ele não entendeu o que era sentar em círculo. Ele, quando falou em círculo, ele achou que a mesa ia ser um círculo. E aí ele falou, tá, mas e daí se for círculo, como que eu vou encaixar minha perna? Porque daí a mesa é circular. Tipo, ele não cogitou essa possibilidade das crianças sentarem, né, em círculo. Então, aí a gente vê, né, a concepção de que isso, né, sentar em mesas enfileiradas, estudar, aprender atividade. Então, com a fala dele, essa lógica ficou muito nítida, né? Então, agora indo um pouquinho, né, para o conteúdo da entrevista da criança 2, né, ela também vai demonstrar a preferência pelo movimento, né, contando que as aulas favoritas dela são a natação, né, e a aula de educação física. Além de que ele também vai preferir os momentos de parque, né, então aí tem uma similaridade, né, muito provavelmente pela, né, fase do desenvolvimento, né, que eles estão, né, nessa questão da infância, né, enfim, também ele vai se queixar desse número excessivo de atividades, né. Então, ele também vai ter, como eu comentei anteriormente, vários momentos que ele vai entrar na fantasia, né, deixando de lado as perguntas da orientadora. Tanto que ele fala, por exemplo, né, uma dessas questões que ele comenta é que ele queria entrar na parede e conhecer o It, né, e o Coringuinha que tem lá dentro, né, o It é aquele personagem de ficção e de terror, né, e o Coringuinha também é um outro personagem, né, considerado como malvado, né. Então, nesse sentido, é interessante pensar, né, eles estão na parede da escola, né, quais os sentidos que ele atribui à escola, pensando que esse It, né, esse monstro está ali na parede, né. E também, na entrevista, a gente percebeu que ele estava agitada, né, ele estava andando e correndo de um lado para o outro. Ele também demonstrou muito interesse pelo esse brincar, né, ele também queria incluir, né, a entrevistadora nessas brincadeiras, né. Então, demonstrando, né, essa importância, né, que tem nessa fase o brincar, que a escola não está conseguindo, né, saciar essas demandas da criança. Ainda sobre essa segunda criança, né, ele falou que as disciplinas que ele menos gosta é inglês e atividade, né? Então, justamente aí as disciplinas que demandam, né, disso, de fazer tarefas, sentar, né, enfim. A presença dos pais na rotina dele, né, é mais demarcada através desses relatos, dessa fala dele, né, de que ele brinca com o pai. E há momentos, né, em que ele fica com os dois, com o pai e com a mãe, no caso. A escola, então, como é organizada, as atividades, ela não é percebida como um espaço para atividade lúdica. Então, né, a preferência dele é por ficar em casa, né, quando foi questionado se ele gostava mais de ficar em casa ou na escola. Falou de forma muito clara que as matérias, disciplinas favoritas dele era natação para nadar, arte para pintar e judô para lutar. Então aí, né, o corpo em cena, né, e todas essas questões envolvidas e assim uma consciência do porquê que ele gosta, né, dessas três disciplinas. Aí, em muitos momentos, ele usou o dedo polegar assim, para afirmar a negativa quando era questionado sobre algumas questões, assim. Então, ele não usava linguagem, né, verbal, mas usava aí essa figura, assim, né, esse movimento, para falar, expressar, né, de alguma maneira, o que era perguntado. Então, foi perguntado, né, sobre a professora de sala, o que ele achava, então ele fez esse movimento, né? E outras perguntas aí também que ele foi respondendo com
com essa negativa, né? Então, né, aqui não tem, né, uma equiparação, né, entre as disciplinas e o professor, né? Essas duas crianças, elas gostam de determinadas disciplinas, mas quando a gente questiona, né, qual a preferência por professora, né, era sempre citavam, né, as professoras de sala de aula, né? Então, essas duas crianças, no parque, as atividades no parque, as brincadeiras são seus momentos preferidos, né? Mas eles não entendem esses períodos como algo dentro, né, de sua aprendizagem, né? Elas veem isso como não aprender, um momento que não é de aprendizagem, um momento que não tem, né, esse valor, né, de conhecimento, de ter conhecimento, delas conhecerem o mundo, né, desse conceito da criança explorar o mundo através da sua brincadeira, né, isso não é introduzido para elas, né? Elas relatam que as suas atividades são, em sua maioria, né, desenvolvidas de maneira individual, né? Então, pensando, né, naquele nosso primeiro slide, né, de como a educação infantil tem certos propósitos, né, e um desses é de desenvolver a criança integralmente, tanto né, na sua dimensão social, né, então, nesse sentido, não está sendo desenvolvido, né, pensando que suas atividades são só individuais. Então, né, o brincar e o aprender, eles estão dissociados para essas crianças, né? Isso é muito fruto, né, da visão, né, que a escola tem, né, dessa brincadeira, que é como um comportamento inútil, que é de bagunça, que os adultos têm que limitar a padrões aceitáveis, né? Então, muito pautado por essa visão que é adultocêntrica do brincar, né? Essa visão que tenta controlar esse brincar, né? Tenta impor alguns padrões, impor alguns limites, né, para encaixar a criança, né, dentro desse padrão, né, mais como colocar mais rígido, né, de escola, né, de aprendizagem. Então, nessas duas entrevistas, as crianças também relatam que as professoras estão sempre à disposição, né, para ajudar naquilo que não é entendido, né? Então, isso também é muito importante, né, como essas professoras se mostram dispostas, né, a ajudar essa criança no seu processo, né? Então, falando aí sobre o brincar rapidamente, né, porque a gente demarcou, então, essa falta, né, de compreensão mesmo sobre o que o brincar pode proporcionar, principalmente, né, na educação infantil. Então, a criança da pós-modernidade, ela acabou sendo impulsionada, né, se vestir como adulta, realizar atividades que lotam, né, a sua agenda. E aí a gente percebe que isso são coisas que vão muito além da possibilidade subjetiva dessas crianças, né? As crianças, então, na ânsia de corresponder aos desejos dos pais, né, da escola, enfim, elas procuram compensar suas frustrações, apaziguar as angústias, brincando. Mas qual o momento que sobra, né, para brincar? Em casa, muitas vezes, a gente sabe que não acontece, né? Os pais já chegam cansados com essas crianças. Na escola, esses momentos mais de atividade, tarefa, né? Com uma rotina bem cansativa mesmo, né? Com várias disciplinas, enfim, qual que é o momento que sobra, né, para essas crianças poderem fantasiar, brincar, né, e de alguma maneira aí apaziguar suas angústias, né? Então, né, por que esse brincar na escola é importante, né? A gente vê que é muito comum, né, esses adultos que não suportam e também não estimulam o brincar infantil, né? Eles entendem essa atividade lúdica como uma bagunça, né? Mas então, nesse sentido, o espaço ele se torna muitas vezes o único momento que a criança tem, né, para realizar essa atividade tão importante, né, para a infância, para o seu desenvolvimento, né, para explorar, né, o ambiente, para conhecer o mundo, tomar conhecimento, né, das suas capacidades, por exemplo, da sua força, entender as relações entre os objetos, né, entender, por exemplo, as regras de uma brincadeira, como se relacionar no outro, né, dentro desse ambiente de brincadeira com outras crianças. Né, a escola, ela se torna o único espaço para isso, né. Por isso que é muito importante, né, a escola ter noção disso e estimular essas questões, né. Além disso, ela também é um ambiente privilegiado, né, porque os professores estão ali para mediar, né, então os professores, eles podem adicionar muito nesse processo da brincadeira, né. Brincando, né, as crianças exploram não apenas o mundo material e cultural à sua volta, mas também expressam e compartilham imaginários, sensações, sentimentos, fantasias, sonhos
ideias. Então, né, os educadores e as educadoras, né, elas precisam ter esse propósito de dedicar tempo, né, de criar e de ampliar, né, esses espaços para brincadeira, né, colocar essa brincadeira no planejamento, né, não só, por exemplo, usar como um tapa-buraco ou como, né, algo que tem que ser limitado, né, para entrar nesse planejamento dos conteúdos escolares, né. Se possível, é importante que elas tenham um olhar para a criança da brincadeira, né? Na brincadeira, a criança, ela expressa diversas questões de sua subjetividade, como ela se comporta, né, com relação aos outros, né, quais as percepções que ela tem sobre a regra, se ela acha que pode burlar ou não burlar a regra, né? Então, na escola é primordial, né, que se propicie, né, a disposição desse lugar de brincar, né, de tempo e também materiais, né, para ajudar essa criança nesse faz de conta, né? Isso é muito crucial para o desenvolvimento dela, né? E aqui nós temos nossas referências e a gente encerra. Eu só queria, antes, eu vi ali, eu acho que foi a Maria que comentou, né, sobre, de fato é uma escola privada, né, então eu acho que esse era o comentário, de fato é uma escola privada, sim, e que tem mais essa lógica produtivista mesmo, né, a gente sabe que as escolas privadas aí têm uma lógica diferente das escolas públicas, né? Então, de fato, sim. Muito bem, muito obrigado, Lucas, muito obrigado, Franciele. Que interessante, eu até precisei comentar ali, né? Que legal a entrevista com as crianças. Quando a gente faz pesquisa no campo da educação, a gente sempre espera as pesquisas com crianças, né? Pesquisas que façam essa interação, que se proponham a ouvir a criança, porque parece que às vezes a gente não escuta a criança. A gente escuta todo mundo, mas não escuta a criança. Então, acho assim que só por isso eu já daria um 10. Não é banca, mas o professor adora banca, né? Mas só pelo fato, gente, de vocês se proporem assim, né, a pesquisar ouvindo as crianças, eu acho que é uma experiência, né, uma experiência, mas acho que já é um mérito muito legal e nos ajuda a pensar bastante. Eu tenho um monte de pergunta, tenho certeza que a gestora Rosilene também, mas a gente vai seguir nosso protocolo, né, gestora? Vamos passar para a segunda apresentação e depois a gente faz, é isso? Eu esqueci o microfone desligado. Sim, vamos para a pesquisa do professor Jean, depois a gente fecha com algumas perguntas, quem tiver, elogios, a Patrícia Macedo está dando os parabéns, enfim. E depois a gente vai trazendo as perguntas, né, para a gente poder aproveitar ao máximo do tempo e não perder outras perguntas, mas eu vou deixar para a professora Rosilene depois. E para a Franciele e para o Lucas, fiquei assim bem empolgado com a pesquisa de vocês, porque aí eu já me enxergo um pouco mais na prática, porque eu trabalho com crianças, então achei muito legal o trabalho que vocês realizaram, entrevistando essas crianças, o ambiente de entrevistas. E o que mais me inquietou foi a relação que eu fiquei tentando fazer o tempo inteiro enquanto vocês apresentavam entre os perfis das crianças, que uma criança, não sei se eu anotei aqui a palavra correta, né? Mas uma criança sendo considerado um exemplo de aluno e uma criança sendo considerado um aluno problema. Que eu acho que isso é tão forte para quem trabalha em escola que a gente entra na sala e, infelizmente, eu acho, a gente já entra, tá, vamos ver o que o fulaninho e o ciclaninho vão incomodar hoje, porque eles vão incomodar. A gente já entra partindo desse princípio, porque eles são os alunos problemas, né? Então, isso me inquieta bastante. E aí, vocês chegaram numa discussão ali no final que vocês falaram da questão da cultura, né? Que vocês disseram mais ou menos assim, que brincando as crianças exploram o mundo cultural, que é cerca, né? E outras dimensões também. Mas eu tive uma percepção durante a apresentação de vocês que quando as crianças, principalmente a segunda criança, ela dizia que ela preferia ficar em casa ou que ela gostava mais de brincar do que fazer as atividades, parece que essa já é uma imagem de escola que está impregnada na nossa cultura. Uma imagem de aprender, que aprender é uma coisa e brincar é outra. Isso também é cultural, penso eu. E não é só pela criança, né? Eu acho que nós,
professores adultos, muitas vezes, mesmo involuntariamente, talvez, a gente acaba fazendo essa separação, né? O momento de brincar e o momento de aprender, de estudar. Nós também separamos isso. E aí, por que que a criança já enxerga? Queria ver como vocês me ajudam a entender isso. Por que que uma criança de 4 anos já faz essa separação entre brincar e aprender? É porque ela ela enxerga os adultos passando essa imagem? Como é que se constitui isso, né? Eu fiquei bem intrigado quando vocês falaram sobre essa visão da criança sobre o momento de brincar e o momento de aprender, como se não fossem exatamente o mesmo momento. Não sei se eu me fiz entender, mas foi essa a provocação que vocês me trouxeram. Então, eu acho que eu passo a palavra, não sei, a gestora Rosilane quer engatar suas perguntas, eles respondem primeiro, como é que é? Eu vou falar um pouquinho, porque eu não sei, fiquei com muita vontade de falar. São 2 trabalhos que mexeram muito comigo, muito mesmo. O Jean me tirou o sono. Eu vou precisar passar horas conversando com o professor Jean. Então, eu vou falar um pouquinho para as meninas da psico, seguindo a ordem, e depois a gente repassa. Mas, assim, a educação infantil, né? Sabe, gente, que vocês mexeram demais numa caixinha que me intriga, me incomoda. E daí eu coloquei assim, ó, o que eu achei, né? Ouvir as crianças, meu, que coisa legal. Ouvir as crianças. É muito raro a gente ter as crianças como sujeito de pesquisa, né? Então, eu reforço o que o professor Juliano falou, como é importante a gente descer até eles e ouvi-los. Tem muita coisa legal que a gente perde nessa dificuldade de chegar até eles. Eu amei quando o Lucas trouxe uma fala que, assim, ó, que despreza as perguntas geradoras, né? Eu gosto de criança levada, tá, gente? Para começo de assunto, eu gosto de criança levada. Criança que vai para a escola, que detona, que sobe, que desce, que aí a mãe vem reclamar e fala comigo, ai, o que eu faço com meu filho? E eu devolvo para ela. Você deu todas as vacinas? Ela diz, dei todas as vacinas. Então, a responsável é sua, porque você tem um filho normal, saudável, feliz. Deixa subir e descer. Escola é para isso. Escola foi feito para brincar, para chegar em casa sujo, fedendo de tanto que brincou, cheio de barro, de areia, enfim. Então, eu anotei isso, quando ele despreza as perguntas geradoras, e o que eu achei mais inteligente, cara, que criança formidável, ele tenta pegar a pesquisadora e tirar ela daquele formato de aula e vem brincar comigo. Olha o tamanho da inteligência dessa criaturinha levada, que provavelmente vai parar no médico que vai dizer, vamos dar Ritalina, ou alguma coisa assim, porque ele é TDAH. Isso me deixa com uma agonia que não dou conta. Mas eu vou fazer uma fala que vem quase que uma resposta de uma coisa que o professor Juliano falou, que eu vou responder um pouquinho para eles, mas que é uma coisa que eu preciso defender a minha classe de professores. Por que os professores não dão conta? Sabe por quê? Você sabe me responder, Lucas e Franciele? Ou eu posso falar? É porque eles têm um portfólio que tem que apresentar todas as atividades que as crianças fazem na escola. E se ele for brincar com as crianças, não tem o que provar para os pais que a criança fez alguma atividade. E aí o pai acha que jogou dinheiro fora, porque não tem exercício, não tem trabalhinho. Meu filho passa o dia inteiro na escola e o que acontece? Ele não traz nada para casa. Então tem um portfólio que engessa o professor, que não deixa o professor deixar as crianças brincarem. E com isso, né, com a caminhada dessa questão assim feita paulatinamente, os professores vão ficando engessados também e vira aquela fábrica. Né? Então, isso são coisas assim que essa pesquisa deveria continuar dando voz também ao professor. Eu não digo a pesquisa de vocês, mas um braço dessa pesquisa que possa vir dar voz às crianças e aos professores que se sentem engessados. Eu odeio portfólio. Acho que esse negócio de ficar mostrando o que o menino fez está nas atitudes, está nas ações da criança, quando ela chega em casa e a devolutiva é fantástica. Esse garotinho, eu queria ele para mim. Que legal ele virar para você e te tirar da pesquisa com uma forma legal de te dizer, que papo chato, você quer fazer esse momento que eu estou te conhecendo, que vocês são legais, que vieram me ver, vai fazer uma atividade. Excelente pesquisa, Lucas e Fran, amei assim, a pesquisa. E aí eu vou falar para o professor uma coisa, professor Jean, estou me sentindo banca agora, né? Estou me sentindo banca, mas enfim,
é que mexeu muito comigo, vocês não têm noção. Eu trabalhei com o Instituto Ayrton Senna, eu tenho um carinho muito especial por eles, que eu aprendi muita coisa com eles também, mas o tal do senso crítico é um negócio que, né, incomoda. E eu fiquei olhando o Jean e eu ia chegando mais perto, que eu falei, não acredito. Que alívio, professor Jean, quando você chegou na segunda parte da sua pesquisa. Que alívio, porque eu tenho algumas considerações com o terceiro setor envolvido na educação. Algumas coisas me incomodam, porque eu ouvi muito sobre o protagonismo juvenil. Para o protagonismo juvenil acontecer, para a gente ter adolescentes, adultos bem formados, igual a gente está vendo aqui nessa pesquisa, a gente tem que dar condições. E nós sabemos que não existe essa condição na escola pública para o tamanho da exigência do terceiro setor. E eu questiono o terceiro setor porque é o seguinte, ele tira as disciplinas do fazer pensar, do fazer refletir, do fazer crescer, evoluir, que é o papel da gente. Somos professores para isso, para falar pensa, né? E aí eu deixo uma pergunta, a gente educa para o século XXI ou para aprisionar? A gente entra no campo, na região catarinense, onde estão as maiores indústrias, em São Paulo, que é o grande polo de tudo, e aí o terceiro setor entra com força e a gente desenha uma educação maravilhosa, e com essa educação, o que a gente faz? A gente coloca de novo na caixinha, segue o rumo, vamos para a indústria, você só pode fazer isso, você não pode pintar a parede da indústria. Amanhã eu quero chegar lá na Embraco e quero pichar, que é assim que eles chamam as pessoas que vão fazer as suas artes na parede. Eu quero fazer um desenho, eu quero fazer uma arte, eu quero melhorar esse ambiente, porque jovem pensa assim. E aí não, a gente enclausura os caras, coloca tudo dentro das indústrias, bem bonitinho, trabalhando os pilares da educação de forma diferenciada do que a gente propõe, né? E, enfim, Juliano já está mandando eu parar. O que eu quero falar? Eu quero fazer esse recorte mesmo, trazer como uma coisa para a gente discutir, para a gente aproveitar essas pessoas que participaram desse seminário da discussão da educação e continuarmos fazendo isso extra seminário. Vamos montar um momento na faculdade da gente estudar isso, da gente discutir da educação ao ensino médio, ao ensino superior, o que queremos para a educação, para a gente mudar esse cenário, né? E, prof, para você eu vou deixar essa pergunta: educar para o século XXI ou para aprisionar? Bom, fiquem à vontade, a ordem que vocês acharem melhor. Se quiser, eu posso começar sem problema. Por favor. Pode ser. Vou lá, então. Eu vou responder a pergunta do Juliano com Bourdieu e a professora Roselaine com Foucault, então, tá? O professor Juliano faz uma provocação muito pertinente, né? Essa escola integral é para quem, Essa escola integral é para que público, Esse é a grande inquietação. E que quando a gente olha assim, para o cenário de 2022 para frente, com o novo ensino médio, com os itinerários formativos, uma escola X que vai oferecer o itinerário de humanas, o cenário, a escola Y que vai oferecer itinerário, sei lá, de exatas e assim por diante, consequentemente me preocupa ainda mais, Por quê? Aí eu olho com esse óculos de Bourdieu, no sentido de dizer assim, a escola secundária, o ensino secundário brasileiro, ele sempre foi pautado para a formação de uma classe, de uma classe. Qual é essa classe? Bom, a gente está aqui sendo gravado e tudo mais, mas nós estamos dentro de um seminário de pesquisa em educação. É a classe elitista, E, consequentemente, nós vamos ter um público elitista, um público de classe média alta, que vai ter condições de estar lá dentro e vai ser muito bem avaliado,
muito bem condicionado, com rankings e tudo mais, e o outro público que vai ter que se limitar aí ao ensino médio noturno, que, como vocês bem sabem, né, o ensino médio noturno ele tem um ponto de interrogação muito grande para os próximos 10 anos, né, e aí é um ponto de interrogação muito grande até para nós, né, e a juventude que trabalha vai estudar onde? Né? Então, cada vez mais vai ser elitista e o público acaba penando aí para, quem sabe, até concluir o ensino médio, né? E aí nós vamos ter, de novo, um público que não tem a formação média, do ensino médio, né? E aí, eu vou aí para a pergunta da professora Roselaine, né? Onde ela faz essa provocação e essa inquietação, né? Nós vamos educar, formar para o século XXI, ou nós vamos formar, né, para o aprisionamento, né? E aí, novamente, eu venho com um pensamento mais Foucaultiano, quando numa de suas obras ele traz a figura do panóptico, né? E muitas vezes o panóptico, para quem não tem essa noção, lembrem os filmes norte-americanos, da prisão mesmo, onde tem aquele farol no meio e aquele farol está rodando o tempo todo, e a gente fica o tempo todo querendo se esquivar da luz para fugir. E aí vem a grande cartada, digamos assim, né? Eu vejo muitos jovens no ensino médio fugindo dessa luz do panóptico, né? E o panóptico é justamente essa nova roupagem, né? Onde não, você tem que se formar no ensino médio integral, mas não se forme para a integralidade, né? Você tem que passar por um ensino médio integral, mas você não vai sair íntegro, você não vai sair íntegro aqui no sentido de eu falar, né, inteiro, de fato, no processo educacional, onde você vai estar preparado para encarar o mercado de trabalho. Ok, nós sabemos que precisamos disso, mas também para encarar uma universidade, né, para sair bom pesquisador e tudo mais, porque senão, de novo, né, pergunta o professor Juliano, nós vamos ter somente pesquisadores de uma classe da sociedade. E os outros pesquisadores vão ficar dentro daquele panóptico, sendo vigiados o tempo todo, porque a própria empresa também vigia, a sociedade também vigia, e faz com que a gente tenha, então, essa política pública educacional de moldagem e, muitas vezes, não de libertar, de fato, a juventude para a pesquisa, para o campo, para a literatura, para a arte, para a filosofia, para a sociologia, enfim. Bom, gente, eu encerro aqui, porque senão vocês sabem o que eu falo, né? Vou deixar aí os meus companheiros também de tela falarem, tá? Mas seriam esses, assim, os dois recortes para os questionamentos de vocês, tá? Posso responder, Fran? Pode, daí depois eu vou complementando. Uhum. Eu gostei dessa pergunta, sabe? Ela me fez pensar muita coisa, porque é uma questão muito complexa, né? Como se constitui, né, essa dissociação entre o brincar e o aprender, né? A gente sabe que a criança, né, o brincar dela é uma atividade, digamos assim, não natural, mas ela é algo comum na criança, né? Esse brincar, ele vai se modificando, né, em todos os anos. Em todos os anos desde a nossa pré-história, né? Mas nunca houve esse elemento, né? Não sei se alguém consegue colocar que na história houve um momento em que a gente teve essa concepção de que brincar é aprender, né? Eu acho que isso é uma questão cultural e histórica nesse sentido, né? Então, os adultos também, né? A cultura, ela coloca isso para os adultos, né? Que o brincar é bagunça, né? Até na forma como nós adultos brincamos. A gente não fala, adulto não brinca, gente. Adulto não brinca, porque brincar é bagunça. Não tem como adulto brincar, né? Então, a gente tem essa concepção, né? A gente passa isso para as crianças internalizam isso, né? Eu acho que é nesse sentido, sabe? Elas aprendem brincando, mas elas não têm consciência disso, né? Não é colocado como consciência. A própria escola também, pensando nisso que, né, o Jean me fez pensar nisso, né? De como há os interesses econômicos da indústria por trás, enfim, da escola, e ela também não é, né? Não vai muito, né, dentro da visão dela, né? Esse brincar aprendendo, né? Ele não desenvolve essas concepções que serão importantes para o trabalho, digamos assim, né? Então, eu acho que é mais nesse sentido, assim. Não sei se eu respondo a pergunta, ficou vago. Eu vou complementando agora, tá?
Eu acho que quando tu perguntou, né, sobre isso e falou sobre essas duas crianças, eu acho que uma outra questão muito pertinente é o lugar que essas duas crianças ocupam dentro dessa escola. Né? Então, uma é como uma criança problema, né? Outra como uma criança que é muito correspondida pelas professoras. Então, essa criança, né, dita como uma criança problema, ela acaba revelando aí para gente de forma mais escancarada, né, essa questão e essa diferenciação entre o aprender e o brincar. Enquanto a outra criança, ele vai apontar aí, né, que tem muitas atividades e tal, mas não é de uma forma tão escancarada, não fica isso evidente, assim, da forma como essa outra criança trouxe, assim, né? Então, ele consegue apontar para isso, ele consegue nomear isso e ter essa diferenciação, assim, porque talvez por mais que incomode o outro, essa questão, né, dessa troca das professoras de corresponder a isso que elas esperam, né, ocupe um lugar muito mais importante do que falar que isso é um problema, falar que, né, que o momento de brincar não está sendo, né, proporcionado na escola, enfim. Enquanto a outra criança, não, né, ela consegue fazer isso, ela consegue nomear essa questão. Então, acho que aí a gente tem dois pontos muito importantes e por isso que a gente tentou ouvir duas perspectivas, né, com crianças diferentes, assim. Então, eu acho que aí é um outro ponto, né, além do que o Lucas trouxe, assim, muito, muito bem colocado, né, e a outra questão que eu fiquei pensando é essa questão que a Roselaine trouxe, né, da culpabilização dos professores e das professoras, né? Eu acho que isso é uma questão muito recorrente, né? Eu acho que sempre que a gente vai falar alguma coisa sobre a escola, normalmente se culpabiliza os professores, né? Eles não têm uma formação adequada, e os professores, né, que deveriam fazer uma mudança, promover uma mudança, e ainda a gente tem na sociedade esse lugar do professor, né, como uma pessoa que super, né, educa, cria, nossa, né, como se fosse um super-herói, assim, da sociedade. Então, quando tem problema, também ele é o primeiro que normalmente é culpabilizado, mas a gente entende que a questão é muito maior do que isso, né, de pensar, assim, em políticas mesmo, né, e toda essa base curricular que a gente tem, que acaba inviabilizando aí, né, para que os professores tenham essa outra visão, né, do brincar, enfim, e não há momentos mesmo, assim, né, eles já têm, não sei muito bem como funciona nas escolas públicas, né, mas na privada, assim, já tem apostilas prontas, né, com cronograma pronto, então tem que cumprir aquilo que está sendo pedido, né, tem que mostrar para a gestão, tem que mostrar para a escola, para os pais, então é toda uma demanda, assim, que eles precisam suprir para dar conta disso, né? Mas, claro, a gente sabe que dá para promover mudanças, né? Ainda que de forma isolada, assim, né? Enfim, porque a gente escuta, né? O Lucas também trabalha com crianças na educação infantil e eu também, então é muito recorrente, assim, eu já escutei, né, de professoras falando que na educação, nas escolas públicas, né, o brincar é muito evidente, daí tipo, eu não quero trabalhar no município porque daí eu vou me sujar de barro, porque lá as crianças só brincam, né, então a gente escuta esse tipo de questão, né, mas a gente entende que não está ali, não está, né, nessa professora que está falando isso, né, como o Lucas falou, a gente entende que o brincar é bagunça, é sujeira e a gente não quer fazer isso, né, não me formei para fazer isso, para me atirar no barro com uma criança, então tem muitas questões aí envolvidas, né? Mas que dá para a gente tensionar e levantar aí, né? Mas a culpa não está nos professores. Eu queria terminar minha fala. Essa semana foi o centenário do Paulo Freire, né? E tem uma frase, assim, um dito dele no livro da Pedagogia da Autonomia que eu acho que fala muito sobre isso que a gente está falando agora, que ele diz:
Transformar a experiência educativa em puro treinamento técnico é amesquinhar o que há de mais fundamentalmente humano no exercício educativo, o seu caráter formador. Então, eu acho que essa questão, né, traz muito aí o que a gente vem discutindo. Quando a gente pensa que a Franciele chegou lá, ela vem com o Paulo Freire, né? Para ela terminar assim apoteoticamente. Gente, que explanações excelentes, né? Assim, eu acho que nós e todas as pessoas que estão assistindo e que assistiram aí no decorrer da noite ficamos muito satisfeitos. Eu ia polemizar com o professor Jean a falta de infraestrutura, ao mesmo tempo em que o dinheiro público chegou lá na instituição privada, mas a estrutura continua... Mas eu vou deixar o professor inspirado pelo Lucas e pela Franciele para ele brincar bastante com o Henrico amanhã, né, no auge dos seus 3 anos. Então, acho que essa temática também mobilizou, ele fez o professor pensar bastante, já que ele tem um filho pequeno também, quase nessa idade que vocês estão com as crianças que vocês trabalharam. Então, eu acho que nós vamos parar por aqui. Aqui, professor Juliano, só fazendo uma ressalva, brincadeira, 0 telas, toda essa pegada aí que eles falaram bastante, tá? Que bom, olha aí, o caminho é esse. E, gente, assim, muito feliz, agradecemos imensamente. Eu vou deixar que a gestora Rosilane faça o fechamento e o encerramento. Me despeço, então, agradeço bastante a presença de todas as pessoas que participaram e principalmente do Lucas, da Franciele e do professor Jean. O que acontece se a gente não quiser encerrar? E a gente ficar aqui conversando, ou melhor, refletindo, né? Trazendo muitas informações, eu acho que... Nossa, gente, eu estou muito satisfeita, assim, eu estou muito feliz mesmo com essa noite. A professora Débora está dizendo noite muito produtiva, concordo contigo, Débora. E assim, gente, realmente, eu faço esse convite, eu deixo extenso, vamos combinar momentos na faculdade, aquele entorno nosso ali, essas discussões continuarem, que elas não cheguem só em seminários. Lucas, fiquei apaixonada, saber que você lida com criança, que bonitinho. A Fran arrebenta, o professor Jean, eu nem sei o que dizer, né? Estou perto de feras, graças a Deus. E, assim, eu acho que a gente fecha a noite muito bem mesmo. Amei a pesquisa de vocês, amei a pesquisa da educação infantil. Vamos fazer esse pessoal brincar, né, Lucas? Vamos entrar dentro da faculdade e fazer os professores brincarem com a gente também. É bom, é muito bom, né? Tudo de bom. Eu já sou vovó, então eu brinco desde que eu me entendo por gente. Mas que noite maravilhosa, vocês nos deram uma noite maravilhosa de grandes reflexões, e realmente eu vou insistir. O Jean eu tenho como segurar, ele não vai correr, que nós vamos conversar muito sobre isso, né? Precisamos falar sobre o ensino médio, já falávamos isso desde o ano passado, né, prof? Quando você chegou, precisamos falar de ensino médio. E a educação infantil é o nosso caminho, então também não tem como a gente fugir. Mas eu acho o Lucas e a Fran facinho na faculdade, para a gente continuar essa pesquisa. Professor, posso quebrar o protocolo aqui? Aqui não tem protocolo, fica à vontade. Então tá bom. Mas assim, a pesquisa dos nossos estudantes aí me instiga, porque eu tenho uma fala, né? Não é minha essa fala, eu parafraseei um autor, mas eu não recordo agora. Mas quando a criança vem para um papai, ou para uma mamãe, ou para um professor, e ele vem assim, papai, quero brincar, no imaginário dele, ele está dizendo assim, papai, quero aprender, porque é brincando que ele aprende. Isso eu vejo na prática, aí, né, o professor Juliano lembrou do Henrico, com 3 aninhos, daqui a pouco vem a Maria Chiara, e nós que trabalhamos, eu já trabalhei com educação infantil também, a gente vê, né? E quantas vezes a gente fica aí silenciando as crianças do brincar, ou seja, do aprender, né? Só para fechar aí, tá? E é isso. Então, fechamos muito bem, Jean. Muito bem. Obrigada a todos, uma boa noite. Amanhã a gente aguarda vocês por aqui. Quem já assistiu, assiste de novo. Quem apresentou, está convidado, vem de novo. E amanhã a gente está aqui no mesmo bate-canal, na mesma bate-hora, e aguardando vocês para as apresentações finais, um bom bate-papo também. Obrigada, professores, obrigada, professor Juliano, por essa parceria fantástica, obrigada, acadêmicos, professores que assistem,
E um bom restinho de noite para a gente. Vamos descansar. Muito obrigado, gente. Boa noite a todos. Boa noite.